Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num texto que, olha, à primeira vista parece uma daquelas partes da Bíblia que a gente tende a pular, né? Totalmente. O capítulo 16 de Josué é basicamente uma lista de fronteiras, cidades, mas a nossa missão aqui é descobrir por que esse antigo registro de agrimensura é, na verdade, uma peça-chave. Uma peça-chave para entender todo o drama de Israel. Exato. E para nos guiar nessa exploração, a gente está com as notas e os comentários de duas fontes excelentes. Isso, a Bíblia de Estudo Roma. E a Bíblia de Estudo com a tradução Nova Almeida atualizada, a NAA. Ter essas duas visões vai nos ajudar a enxergar o que está por trás dos nomes. Exatamente. O nosso desafio aqui é transformar esse mapa em palavras numa narrativa de verdade. Não é um documento de cartório. Vamos tratar isso quase como a cena de uma promessa sendo cumprida, mas com detalhes muito intrigantes nas entrelinhas. E o que essa lista nos diz, então? Sobre poder, sobre família, sobre compromissos e principalmente sobre as primeiras rachaduras no projeto de nação de Israel. Certo. Então vamos começar pelo começo. Versículos 1 a 4. Eles descrevem a fronteira sul do território que era dos filhos de José. Ou seja, Efraim e Manassés. Isso. E a descrição é super específica. Começa nas águas de Jericó, sobe pelo deserto até Betel. É um detalhamento, assim, quase obsessivo. Por que essa precisão toda? Olha, a gente está falando de um povo que está fazendo uma transição. Eles estão deixando de ser nômades, definidos pela jornada, para se tornarem um povo sedentário, definido pela terra. A identidade muda, né? Totalmente. Para eles, a terra não é só um recurso, é a materialização da promessa de Deus. Então essas fronteiras não são só linhas no mapa, elas são a prova física de que a aliança estava se cumprindo. Cada colina, cada ribeiro era um testemunho. É como uma certidão de propriedade divina, então. Perfeito. A precisão serve para dizer, vejam, a promessa não era vaga. Ela tem endereço, tem CEP, tem confrontações. E essa menção específica, as águas de Jericó, isso é um lugar que existe, que a gente conhece? Sim, e aqui a arqueologia ajuda demais. A nota da Bíblia Holman aponta que essa expressão muito provavelmente se refere a uma fonte conhecida hoje como Ain e-Sultan. Ain e-Sultan. Isso. É o oásis que permitiu a existência de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo. Conectar o texto a um lugar físico que pode ser visitado hoje dá uma concretude impressionante. Não é um lugar mítico, é geografia real. Entendi. Ok, então a primeira parte estabelece a propriedade geral, mas aí o texto, a partir do versículo 5, foca só em Efraim. Exato. E a lista de lugares continua. Atarote, Adar, Bet-Choron, até o ribeiro de Caná e o mar Mediterrâneo. Mas no meio disso, no versículo 9, tem uma coisa que me chamou muita atenção. Sei o que é. Diz que Efraim recebeu cidades que foram separadas no meio da herança dos filhos de Manassés. Esse é um detalhe fascinante. Ele quebra totalmente a simplicidade do mapa. Porque, veja, Efraim e Manassés eram tribos irmãs. O esperado seria cada um no seu quadrado, né? Territórios contínuos, bem definidos. Claro. Mas o texto diz que Efraim tinha enclaves, ilhas de território, cidades inteiras dentro da área de Manassés. Isso parece uma receita para confusão. Uma tribo controlando cidades no quintal da outra. Qual a lógica por trás disso? Isso não ia gerar conflito? Com certeza gerava tensão. E a história de Israel é cheia disso. As fontes não dão uma explicação clara, então a gente tem que inferir. E qual seria a principal hipótese? Uma possibilidade é a demográfica. Lembra da bênção de Jacó? Em Gênesis, ele previu que Efraim, o mais novo, seria maior que Manassés. Talvez a população de Efraim já fosse tão grande que eles precisaram de mais espaço. E a solução foi negociar essas cidades. Então, um ajuste pragmático, por necessidade. Exatamente. Outra possibilidade, que não exclui a primeira, é a estratégica. Talvez essas cidades controlassem rotas comerciais, fontes de água, pontos vitais. Efraim, que era a tribo mais poderosa,
pode ter exigido o controle desses pontos por segurança. Faz sentido. De qualquer forma, esse pequeno detalhe mostra que a ocupação da terra não foi um processo limpo ou organizado. Foi um processo orgânico, confuso, cheio de negociações e provavelmente disputas. A realidade no terreno era bem mais misturada. Ok. Até aqui parece um processo burocrático com algumas complexidades familiares. Mas o último versículo, o 10, ele joga um balde de água fria em tudo. É quase uma nota de rodapé que vira a história de cabeça para baixo, não é? É uma virada de chave completa. Diz, não expulsaram os cananeus que viviam em Gezer. É isso. Depois de 9 versículos detalhando o que Efraim recebeu, o capítulo termina com uma declaração sobre o que eles não fizeram. E olha, não era uma cidade qualquer. Gezer era uma fortaleza estratégica, de imensa importância. O que tornava Gezer tão especial assim? Por que essa falha específica é destacada? Gezer tinha uma localização incrível, controlava a junção de 2 rotas vitais. A Via Maris, a Estrada do Mar, que era a principal artéria comercial ligando o Egito à Mesopotâmia. A principal rodovia da época. Exato. E também a estrada que subia para Jerusalém. Quem controlava Gezer controlava o acesso à planície costeira e ao coração do território. Era uma cidade-estado poderosa, muito fortificada. Não conseguir tomá-la não foi um deslize, foi uma falha militar e estratégica gigantesca. Então, quando a gente lê não expulsaram os cananeus de Gezer, a gente tem que imaginar um grande asterisco no mapa de Efraim. Um asterisco bem em cima de um ponto nevrálgico. É como receber um apartamento de luxo, mas o antigo morador se recusa a sair do quarto principal e você simplesmente decide deixá-lo lá. E o texto ainda diz mais. Diz que os cananeus vivem no meio dos efraimitas até o dia de hoje e são sujeitos a trabalhos forçados. Essa frase, até o dia de hoje, é uma pista do autor. Ele está escrevendo de uma perspectiva posterior, olhando para trás e apontando a origem de um problema crônico. Sabe, a minha primeira reação ao ler isso é que eles foram pragmáticos. Talvez expulsar os cananeus de uma cidade tão forte fosse custar vidas demais. E eles pensaram, olha, controlá-los e usá-los como mão de obra é uma vitória mais inteligente. Isso é uma leitura válida ou o texto condena esse pensamento? Essa é a questão central. Do ponto de vista puramente militar e econômico, sua leitura faz todo sentido. Parece uma solução inteligente. Transformaram o inimigo em força de trabalho. Pois é. No entanto, o texto não apresenta isso como um triunfo. Muito pelo contrário. Ambas as Bíblias de estudo, a Holman e a NAA, apontam que isso é apresentado como uma falha, uma desobediência. A nota da NAA, por exemplo, conecta isso direto a Josué 15:63. Onde acontece a mesma coisa. Exato, onde a tribo de Judá comete a mesma falha com os jebuseus em Jerusalém. Ah, então não foi um caso isolado. O autor está criando um padrão. Precisamente. Não é um problema só de Efraim. Judá, a outra tribo líder, também falhou. O autor está construindo um argumento teológico. A promessa de Deus de entregar a terra era perfeita, mas a apropriação da terra pelo povo foi imperfeita. Marcada por esses compromissos. Exato. E essa decisão pragmática de deixar os cananeus em Gezer se tornaria uma fonte constante de problemas. Que tipo de problemas? Porque o texto fala em trabalhos forçados. Isso não implica que eles estavam no controle da situação. Eles tinham o controle militar, sim. Mas a ordem divina não era para subjugar. Era para expulsar. Para criar uma separação cultural e religiosa clara. Ao deixar esses bolsões cananeus, os israelitas se expuseram continuamente à cultura deles, e principalmente à religião. E aí vem o livro de Juízes. Que é a crônica desse desastre. A idolatria, a adoração a Baal e a Sera, ela não surge do nada. Ela surge dessas comunidades que ficaram no meio de Israel. A falha em Gezer não é só um problema militar. É a semente de uma crise espiritual que vai definir os séculos seguintes. Uau! E a Bíblia Holman ainda acrescenta um contexto interessante. Ela mostra que esses trabalhos forçados viraram política de Estado. O que começou como uma solução local de Efraim, mais tarde foi institucionalizado pelo rei Salomão. Salomão. Sim,
Ele usou massivamente essa mão de obra cananeia subjugada para os seus grandes projetos de construção, como o templo. A falha de uma tribo virou a política do reino. Ok, então a imagem que se forma é a de um quebra-cabeça. Temos as bordas bem definidas da promessa, mostrando que Deus entregou. Temos essas peças estranhas, Efraim dentro de Manassés, Mostrando a complexidade das relações humanas. e temos uma peça crucial faltando bem no meio, Gezer, que representa a falha humana. O que essa imagem completa nos diz sobre a herança que eles receberam? A imagem nos diz que a herança era, ao mesmo tempo, um presente e uma tarefa. Este capítulo ilustra essa tensão perfeitamente. Por um lado, as fronteiras detalhadas são a celebração do presente. É Deus dizendo, está aqui, é seu. É a prática da graça. E por outro, Por outro, a nota sobre Gézer é o lembrete da tarefa, da responsabilidade humana. A posse total da terra dependia da obediência e da fé do povo. e eles falharam nesse teste. Falharam. E o autor faz questão de registrar essa falha. Ele não está tentando escrever uma história heróica impecável. Pelo contrário, ele está sendo dolorosamente honesto sobre os erros do seu povo. A teologia do livro de Josué é a da mão do Senhor que garante a vitória. Então, se há uma falha, A implicação é clara. A falha não é de Deus, é do povo. O autor está preparando o leitor para a pergunta que o livro de Juízes vai explorar. Por que as coisas deram tão errado depois de uma conquista tão vitoriosa? E a resposta, bom, ela começa aqui, em Gézer. é impressionante. Um texto que eu teria lido em 30 segundos achando que era só um monte de nomes, ganha tantas camadas. As notas das bíblias de estudo são como um guia que apontam para essas pistas escondidas. Exatamente. Sem elas, o versículo 10 seria só um detalhe curioso. Elas nos ajudam a ler o texto como seus primeiros leitores leram, percebendo os padrões, as implicações. A menção de Gézer não é um acidente, é uma escolha editorial do autor para ensinar uma lição. E qual seria a lição? Ele está dizendo que compromissos que parecem pragmáticos no curto prazo podem ter consequências espirituais devastadoras no longo prazo. A decisão de Efraim de optar pelo controle em vez da obediência radical foi um ponto de inflexão e teve um legado muito longo e sombrio. Em resumo, então, o capítulo 16 de Josué é muito mais que um mapa. É uma micronarrativa sobre o que é herança, sobre a complexidade das relações e sobre como as tarefas inacabadas podem moldar o destino de uma nação. Perfeitamente colocado. É um estudo de caso sobre a interação entre a soberania divina e a responsabilidade humana. E qual seria a reflexão final que esse capítulo nos deixa? Algo para a gente ficar pensando depois. O pensamento final vem daquela frase que a gente já mencionou. Até o dia de hoje. O escritor congela um momento e nos diz: olha, este problema, que começou lá atrás, ainda existe no meu tempo. Isso é forte. E nos convida a olhar para os nossos próprios contextos pessoais, comunitários e perguntar: quais são as nossas Gézers? Quais são as áreas de conquista incompleta, os problemas que decidimos não resolver, mas só controlar? Quais compromissos fizemos por conveniência e que talvez estejam silenciosamente semeando problemas para o futuro? É uma pergunta difícil. O capítulo nos alerta que aquilo que não é tratado de forma decisiva raramente desaparece, apenas fica espreita.